em sua longa intervenção, Eliú havia, num primeiro momento, se dirigido a Jó. Depois ele se dirige aos amigos de Jó, que haviam debatido com ele a respeito da doutrina da retribuição. Na sequência, Eliú havia voltado a se dirigir a Jó, e agora, na primeira parte do capítulo 36, Eliú continua conversando com Jó. Ele inicia essa parte do seu pronunciamento anunciando como que se ele tivesse agora uma palavra final, como se ele fosse colocar fim à discussão, porque ele tem um argumento que vai resolver toda a dúvida. E ele começa, nessa sua apresentação, recolocando a doutrina da retribuição, o enunciado tradicional, geral, o princípio básico, vamos dizer assim, da doutrina da retribuição. Deus não despreza o coração sincero, não deixa com vida o perverso. São os dois lados daquela doutrina. Se a pessoa é boa, é justa, é honesta, Deus premia, Deus dá bens, Deus dá uma vida longa. De outro lado, se a pessoa é injusta, desonesta, é má, Deus não preserva a vida da pessoa, Deus manda outros castigos, como a doença, como a perda de bens, como a morte de familiares. Acontece que a vida do dia a dia apresenta muitas situações que parecem contradizer esse princípio geral da doutrina da retribuição. Inclusive era isso que Jó vinha questionando. Jó diz, olha, eu sou justo, Jó insiste na sua justiça, mas estou sofrendo punições. Vamos lembrar isso, para a doutrina da retribuição, a doença, enfim, o castigo é sempre uma punição. Mas diante dessas situações concretas, Eliú parece querer apresentar uma solução. Por que acontece isso? Então ele disse, e vai desenvolver isso na conversa, quando os ata com cadeias, ou seja, quando Deus ata o justo com cadeias, quando Deus manda castigos para os justos, é para denunciar-lhe suas ações. Ou seja, o justo se desviou, o justo fez algo de errado, Deus quer que essa situação fique clara para que ele mude. Nesse capítulo 36, Eliú acrescenta algo um pouco novo em relação ao que já tinha sido discutido antes, quando ele vai dizer que esse envio de Deus de castigos para chamar a atenção para os desvios, chamar a atenção para os pecados, exige a resposta da pessoa. Então Eliú vai desenvolver o pensamento de que se a pessoa recebe o castigo, mas insiste no mau caminho, vai terminar morrendo. E se a pessoa percebe que errou e retoma o bom caminho, retoma a fidelidade a Deus, então esses males vão cessar. Mas ainda dentro daquela ideia de que a retribuição de Deus para os bons é riqueza, é o acúmulo de bens. Ainda se insiste um pouco nisso. No finalzinho já desta parte, Eliú se dirige mais diretamente a Jó, como que convidando Jó para ouvir o que Deus está querendo lhe dizer na doença, para que Jó se converta e possa então receber de volta os bens, a vida boa.